O enunciado relata que um determinado desinfetante, o chamado cloreto de benzalcônio, ele é vendido numa concentração de 150 grama-litro e que 100 ml deste produto fora diluído com 5 litros de água. Então, o indivíduo comprou o produto, não é para ser usado da maneira como ele vem na embalagem, ele precisa passar por uma diluição. A diluição recomendada é 100 ml do produto para 5 litros de água. Ora, a somatória destes volumes resulta em 5,1 litros, 5 litros da água e 100 ml do produto. A expressão da diluição consiste no seguinte: é o produto da concentração pelo volume da solução concentrada, que iguala-se ao produto da concentração pelo volume da solução diluída. A pergunta é: qual é a concentração após a diluição? Substituindo valores: 150, concentração da solução mais concentrada, multiplicado por 0,1, são 100 ml, iguala-se a 5,1 litros, que é o volume da solução diluída, e assim acharemos a incógnita, que é a concentração da solução diluída. 150 vezes 0,1, arrasta uma vírgula para a esquerda. 150, 15. 5,1, concentração da diluída. 15 por 5,1, 2,94 grama-litro. Chamando a atenção, sempre a concentração da diluída sempre terá um valor menor quando comparado ao da concentrada. E veja que este valor aqui é bem menor do que da concentrada. O enunciado relata que, nas práticas laboratoriais, é de praxe, é protocolo, ter sempre um recipiente a fim de receber sobras de soluções que não foram totalmente consumidas nas diversas reações químicas que ocorrem nesse ambiente, a fim de dar um destino correto a essas sobras. Entende-se que existe um frasco que ele estava inicialmente vazio e que ali foram despejadas duas soluções, ambas ácidas, e o ácido é o mesmo para as duas, qual seja ácido clorídrico, HCl. A primeira exibia uma molaridade de 2 e um volume de 50 ml. A segunda, a molaridade 0,2 e o volume despejado foram 10 ml. Qual é a concentração molar da solução proveniente da mistura destas duas? Existe uma expressão que relaciona as informações da solução proveniente da mistura com ambas as soluções isoladas. Essa expressão é dada pelo produto da molaridade pelo volume de uma solução, mais o produto da molaridade do volume da segunda solução ou da outra solução, iguala-se à molaridade da solução proveniente da mistura dessas duas pelo volume proveniente da somatória dos volumes destas duas. Quero te chamar a atenção pelo seguinte: o resultado obtido para a molaridade da solução final não pode exceder, neste exercício específico, o valor de maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 0,2. O valor deve se encontrar entre esses dois extremos. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção, que o volume final é a somatória dos volumes de ambas as soluções. 50 da primeira mais 10 da segunda, 60 ml. Substituindo valores: 2 vezes 50 mais 0,2 vezes 10 igual molaridade da final vezes 60. Percebam que eu estou trabalhando com mol-litro e aqui ml, mol-litro e aqui ml. Pode, por quê? Porque do outro lado, 60 também é ml, e esses ml vão se cancelar. 2 vezes 50, 100. 0,2 vezes 10, 2. 60 a molaridade. 100 mais 2, 102, igual a 60 a molaridade da final. Molaridade da final é 102 por 60, 1,7 mol-litro. Olha só, 1,7 é um valor que está entre 2 e 0,2. A pergunta: por que 1,7 se aproximou mais de 2? Porque o volume despejado da solução que apresenta a maior molaridade é maior
do que o volume despejado referente à solução que exibe a menor molaridade. O enunciado relata que uma pessoa, de modo acidental, ela misturou duas soluções, uma básica e outra ácida. A básica refere-se ao hidróxido de sódio e a ácida ao ácido fluorídrico. Ele informou também as concentrações de ambas e os volumes de ambas. A molaridade básica é 0,1, o volume é 5 ml. Da ácida, a molaridade do ácido é 0,1 e o volume 100 ml. E pergunta, após esta mistura destas duas soluções, qual é a concentração do ácido? Percebam que ele não está afirmando, ele está perguntando. Pode ser que a mistura exiba um pH 7 neutra. Então nós vamos testar isso aí, se realmente esta mistura apresentará um caráter ácido. A primeira coisa a ser feita é fazer a equação balanceada desta neutralização. Hidróxido de sódio, ácido fluorídrico, Na é mais 1, o F é menos 1. Estes íons irão se juntar formando o fluoreto de sódio e água. H+ com OH- resulta em água. A IUPAC não recomenda mais que, quando os coeficientes forem 1, eles precedam as substâncias das quais eles fazem parte. Mas acho interessante, neste momento, escrevê-los. Porque nós temos que fazer a seguinte comparação, a seguinte pergunta. O número de mol da base e o número de mol do ácido na equação balanceada são iguais? Neste caso, sim. 1 mol da base para 1 mol do ácido. Então, podemos escrever desta maneira. O número de mol da base é igual ao número de mol do ácido. Acontece que mol é uma relação entre a massinha de balança, a massa da amostra, e a massa da tabela periódica, a massa molar. Mol também pode ser escrito da seguinte maneira. Como molaridade é uma relação de mol pelo volume, isolando o mol, nós temos o produto da molaridade pelo volume. Como os dados fornecidos são molaridade e volume, nós iremos substituir mol por molaridade e volume. Molaridade da base vezes o volume da base igualam-se à molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Molaridade da base 0,1, volume 5, do ácido 0,1, volume 100. A pergunta é, mas cadê a incógnita? Não tem incógnita. Então, por que foi feito este procedimento? A fim de nós averiguarmos se houve ou não esta igualdade entre o número de mol da base e o número de mol do ácido. E percebemos que não houve, porque 0,5 é diferente de 10. Quem está em excesso? Quem foi colocado a mais para reagir? Ora, o 10 é maior que 0,5, então o ácido está em excesso. Está em excesso enquanto? Este procedimento que eu vou mostrar para vocês, ele só pode ser feito assim de modo tão trivial, por conta que os coeficientes, tanto da base como do ácido, são iguais. 1, 1 ou 2, 2, 3, 3. Caso eles fossem diferentes, iria ser necessário uma pequena sofisticação aqui neste raciocínio. Então vamos lá. O número de ácido que está em excesso, aquele que sobrou no recipiente, é o seguinte, é o que foi colocado. Quanto foi colocado? 10. Quanto reagiu? Ora, reagiu o quanto tinha de base. O que tinha de base é 0,5. 10 menos 0,5, 9,5. Agora vamos calcular o que ele pergunta. Qual é a concentração final do ácido? Ah, olha só, então ele não estava fazendo uma pegadinha. Realmente, a solução final, ela exibe um caráter ácido. Molaridade é número de mol pelo volume. Número de mol do ácido, 9,5. Mas preste atenção, o volume trabalhado nesta equação estava em ml. E número de mol é molaridade pelo volume em litros. Então temos que aplicar o fator de correção, que é 10 a menos 3, que transforma ml para litro. O volume total são 5 ml mais os 100 ml, 105. E temos também que aplicar o fator de correção para transformar ml para litro, que é 10 a menos 3. 10 a menos 3 em cima pelo 10 a menos 3 embaixo são cancelados. 9,5 por 105, molaridade final da mistura destas duas soluções, 0,09 mol por litro.
Relata-nos o enunciado que o rótulo de uma embalagem que armazena uma solução de hidróxido de cálcio fora descorado, impossibilitando-nos de visualizar qual a molaridade desta base. A fim de aferir esta molaridade, 25 ml desta solução básica foram colocados para reagir com 12 ml de uma solução de ácido clórico a 0,8 mol/litro. A equação balanceada, que nos permite fazer uma relação entre o número de moles da base e do ácido, está devidamente representada. 1 mol de hidróxido de cálcio reage com 2 moles de ácido clórico, originando 1 mol de clorato de cálcio e 2 moles de água. São estes coeficientes que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos 1 mol de base e 2 mols de ácido. O número de mol de ácido é o dobro da base. E como escrevemos isso? O número de mol de ácido é igual a 2 vezes o número de mol da base. É esta relação que servirá de alicerce para que prossigamos no nosso raciocínio. Lembrando sempre que mol é uma relação entre massa de balança, a massa da amostra que o laboratorista pegou da prateleira, dividida pela massa molar. Quem nos dá a massa molar é a consulta à tabela periódica. Mol também é o produto da molaridade pelo volume da solução. Quando eu uso esta ou essa, temos que perceber para onde que o enunciado nos dirige. O enunciado nos fala de molaridade, de volume, molaridade, de volume. Então vamos substituir mol por molaridade e volume. Mol do ácido, molaridade do ácido, volume do ácido, 0,8 vezes 12. Mol da base, molaridade da base, que é a nossa incógnita, vezes 25. Acontece que molaridade é mol/litro. E aparentemente aqui existe uma incongruência. Como que mol/litro multiplica ml? Acontece que nós temos ml do outro lado. Então esses 2 ml são cancelados. Prossigamos no cálculo. 0,8 vezes 12, 9,6. 2 vezes 25, 50. A molaridade da base, que está descorada lá no rótulo, é a nossa incógnita. 9,6 dividido por 50, 0,19 mol/litro. Está então descoberta a molaridade da base em função de um cálculo estequiométrico atrelado a um conteúdo de quitolometria. O enunciado relata da existência de uma amostra de ácido sulfúrico impura. Portanto, esta amostra, além de conter H2SO4, contém outras substâncias. Desta mesma amostra foram retirados 14 gramas. E com esses 14 gramas foram preparados 100 ml de solução. Então adicionou-se água a estes 14 gramas até atingir o volume de 0,1 litro. Obtemos então a concentração comum desta solução pela relação dos 14 gramas pelo volume, 140 gramas litro. Acontece que esta concentração comum está superestimada, pois, como já dissemos, nem todos esses 14 gramas são de ácido sulfúrico. 10 ml destes 100 ml foram titulados com uma solução básica, NaOH, através desta reação. NaOH, ácido sulfúrico, sulfato de sódio e água. Os coeficientes estequiométricos são 2 da base para 1 do ácido. Como é que transcrevemos esta relação? Ora, o número de mol da base é 2 vezes maior que o número de mol do ácido, porque 2 é o dobro de 1. Mol pode ser substituído pelo produto da molaridade pelo volume. Molaridade da base, meio mol. Volume, 40 ml. Igual 2 vezes a molaridade do ácido, que nós não conhecemos, vezes o volume utilizado nesta titulação, que são 10 ml, que foram extraídos desta solução de 100 ml. Meio por 40, 20.
2 vezes 10, 20. Molaridade do ácido. Molaridade do ácido é 20 por 20, que é igual a 1. A molaridade desta solução ácida é 1 mol por litro. Esta é a molaridade e a concentração real, não é a superestimada. Porque a base, ela reage única e exclusivamente com ácido e não reage com as outras substâncias presentes naquela amostra impura, que estão aqui presentes nestes 14 gramas. A fim de que possamos estabelecer uma relação entre a concentração superestimada e a concentração real, faz-se necessário converter molaridade para concentração comum, através desta relação. Concentração comum do ácido é igual à molaridade obtida, que é 1 vezes a sua massa molar. H2 é só 4, consultando a tabela periódica, chegamos a 98. 1 vezes 98, 98 grama-litro. Percebam que a concentração real é menor do que aquela que nós chamamos de superestimada. Então, qual é a pureza deste ácido contido lá naquela amostra? Nós a obtemos da seguinte maneira: pela relação da concentração real, 98, pela concentração superestimada, 140, 0,7 ou 70%.